Primeiro, gostaria que você fizesse um balanço da partida, né? De como foi essa derrota, principalmente pela perda do jogador logo no começo da partida. Não, eu acho que a expulsão condicionou totalmente a partida, né? Já seria difícil 11 contra 11 equilibrar o jogo, conseguir fazer um jogo consistente. Eu acho que a gente até difícil falar começou, porque o jogo mal tinha começado durante, né, no momento da expulsão, mas a gente tinha chego, a gente tinha conseguido finalizar 2 bolas ali, ainda que de longe, mas eu acho que a expulsão condicionou demais. Independente da decisão do Daronco, eu acho que é uma expulsão extremamente controversa, porque, volto a repetir, eu tenho visto outros lances muito semelhantes e não tem sido adotado esse critério. E aí eu posso falar um a nosso favor, que é um pênalti que o Carlos Eduardo sofre contra o Ceará. O Carlos também está com a bola na frente, o jogador do Ceará atropela o Carlos, é pênalti e o jogador do Ceará não foi expulso. E mais recente, Flamengo e Fortaleza agora, tem um pênalti que o Gabigol vira o jogo lá, 2-1, que acho que é o Vitor Hugo que sofre o pênalti, uma bola nas costas, o Vitor tá com a bola na frente, o jogador do Fortaleza atropela ele, também não tem disputa de bola e não foi expulso. Então, assim, até compreendo que o Daronco possa interpretar dessa maneira. Eu não consigo compreender que no mesmo campeonato, com a mesma arbitragem, com as mesmas orientações, as decisões sejam divergentes. Mas é isso, eu acho que depois a gente tentou se defender, explorar os contra-ataques, a gente sabia que não teria muitas oportunidades, conseguimos empatar o jogo, mas aí em erros defensivos que a gente também não pode cometer, eles conseguiram fazer mais gols e conseguiram o resultado que eles desejavam. Boa noite, Barbieri. São 9 jogos sem vencer, 7 fora de casa. Como que fazer para melhorar essa campanha, né, do Bragantino nessa reta final para tentar descolar da zona de rebaixamento? Eu acho que é uma sequência ruim. É importante frisar para quem está vendo e para o torcedor que os 9 jogos sem vencer não são 9 derrotas. Tiveram resultados positivos, como o empate contra o Atlético Mineiro fora, o Palmeiras, enfim, o último contra o Inter fora, que são jogos complicados e difíceis. A gente esperava ter o mesmo rendimento e conseguir um resultado no mínimo semelhante aqui hoje. Mas, sem dúvida, isso vai trazendo um peso e vai mexendo com o emocional de um grupo que é muito jovem, é o grupo com a menor média de idade do campeonato. Isso, sem dúvida, torna o nosso desafio ainda maior. Então, a ideia agora é que a gente possa, principalmente, recuperar esse aspecto mental, porque eu falei isso anteriormente, nesses 9 jogos, apesar da ausência de vitórias, a gente tem conseguido, em muitos deles, ter um bom rendimento, um bom desempenho, e talvez até a ansiedade por essa busca da vitória tenha atrapalhado um pouco. A ideia é que a gente possa, quarta-feira, contra o Cuiabá, entrar mentalmente preparados para fazer um grande jogo. A gente tem um bom retrospecto em casa e tentar dar fim a essa sequência. Barbieri, eu reparei numa cena ali, você com o Maldonado, até peço desculpas se a minha leitura tivesse sido errada, por favor me corrija, mas você estava tentando conversar com ele sobre o posicionamento, o que você queria do posicionamento da equipe, depois da expulsão, obviamente, e logo nesse momento o Everton Ribeiro quase fez um gol, e me deu a sensação que você parou e abriu os braços assim, meio que não tem jeito, a gente pode tentar fechar, que eles vão sempre achar um espaço, aquela ideia do cobertor curto, né? Foi um pouco isso, assim, era um jogo que dificilmente aconteceria algo diferente do que aconteceu? Você lembra se foi no primeiro tempo? Primeiro tempo. Bom, depois da expulsão a gente adotou uma maneira de jogar próxima àquela que era a ideia inicial, não mudei muito, na verdade só tirei um homem de frente mesmo, e a estrutura era a mesma, mas a gente não estava conseguindo conter esse jogo por dentro do Flamengo, que é a principal arma do Flamengo, essas combinações entre o Gabriel, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Pedro, é ali que está o core, ali que está o coração do jogo do Flamengo. E aí, tanto é que aí depois a gente acabou perdendo o Andrés por lesão também, então, quer dizer, eu tive que mexer novamente, e aí quando a gente... E o problema é que a gente já estava detectando que estava com dificuldade, mas eu já tinha feito uma troca, né? E se eu fizesse outra ali, ia perder mais uma parada, ia ficar amarrado para poder tentar fazer alguma coisa para frente. Mas aí no momento que, acho que foi antes disso, do Andrés machucar, que a gente estava conversando justamente que a gente precisava impedir essas combinações e esse jogo por dentro.
E aí, com a saída do Andrés, a gente mudou, a gente passou a colocar 3 volantes ali por dentro, jogar com 2 homens na frente e deixar os lados do campo para o Flamengo, justamente para inibir esse jogo por dentro deles. E eu acho que a gente fez isso bem. Na maior parte do tempo, eles pararam de ter situações de finalizar da entrada da área, eles pararam de ter situações de combinação, e a gente sabia que era um risco as bolas cruzadas. Mas o cobertor curto, como você falou, a gente tinha que fazer uma opção. A opção foi que, se a gente tivesse que oferecer alguma arma para eles, que fosse a arma menos letal. E aí, a partir desse momento, eles levaram perigos em algumas bolas cruzadas de segunda trave, copeiro, tal, antes da gente acabar sofrendo o segundo gol. E aí eu digo que é uma bola que a gente precisa corrigir, porque o segundo gol é uma bola rasteira. A gente não pode admitir que isso aconteça, uma bola rasteira cruzar a área, né? Eu acho que foi aí que a gente errou. Mas eu acho que na estratégia a gente acertou. Depois que tomou o segundo, eu acho que emocionalmente a gente se quebrou um pouco, tanto é que a gente toma muitos gols em sequência. E depois o resultado já era elástico demais, a equipe ainda tentou se comportar, tentou jogar, mas ficou mais complicado. Queria que você falasse sobre os 2 próximos confrontos, Cuiabá e Curitiba, 2 confrontos diretos, que se vencer de escola, mas se empatar ou perder pode complicar ainda mais. São 2 jogos difíceis, são 2 jogos diretos, a gente tem que tá muito concentrado, tá bem equilibrado, porque são jogos que normalmente são muito tensos, muito disputados, né? Acabam sendo decididos em detalhes também, como são jogos maiores, mas por um outro lado, volto a dizer, eu acho que em casa a gente tem conseguido ter um retrospecto muito bom. A ideia é que na quarta-feira a gente possa fazer um grande jogo e acabar com essa sequência aí sem vitórias, que a gente possa vencer o jogo. E aí depois a gente pensa no Curitiba, o foco está total no Cuiabá. Barbieri, ali na saída do campo, o Ortiz me falou que, claro, se tiver a possibilidade de brigar por alguma coisa maior no fim do campeonato, ok. Mas que nesse momento a atenção de vocês deve ser realmente a zona de rebaixamento, com 5 pontos de distância, talvez até menos, dependendo dos jogos que estão acontecendo, vão acontecer. E eu queria que você falasse sobre o jogo do Cleiton, porque apesar do Bragantino ter levado 4 gols, ele fez por baixo 4 grandes defesas, né? E considerando que nesse momento vocês estão ali naquela zona de tensão, o saldo de gols pode ser um diferencial. Então, eu queria que você falasse da atuação dele e se realmente ali no fim foi uma coisa que você pensou, não, ok, já perdemos, mas é importante parar por aqui, né? Eu acho que ele teve uma grande atuação. Eu acho que, sem dúvida, ele é responsável porque o placar não tenha sido ainda maior, mais elástico. Eu acho que ele teve uma boa atuação. Acho que nos gols era muito difícil que ele conseguisse fazer alguma outra coisa. É um jogador importante para nós. Tem oscilado um pouco durante o ano, mas hoje fez um grande jogo. Então a gente fica satisfeito. Eu acho que o Flamengo produziu até para fazer mais gols, mas é o desafio. O Flamengo sempre produz bastante. E a gente tentou equilibrar, volto a dizer, um jogo que já começa bastante desequilibrado, né? Não é uma disputa equânime, não é nunca um jogo igual. O clube que nós somos, o tamanho que nós temos, vir aqui jogar contra o Flamengo. A ideia era tentar igualar ao máximo e buscar oportunidades. Eu acho que essa decisão no começo de expulsar o Luan dificultou as coisas. Eu acho que em alguns momentos a gente conseguiu equilibrar dentro do possível, mas em outros momentos o Flamengo, pela força que tem, pela qualidade que tem dos jogadores, conseguiu desequilibrar, e aí o Cleiton, sem dúvida, é um time ainda focado e ainda lutando muito pelo Campeonato Brasileiro também. Olha, Luan, não deixou de ser em momento nenhum. Nós tivemos aí 2 empates e 2 derrotas, né, que nos... eu acho que diminuíram, né, consideravelmente as nossas possibilidades. Porém, nós não desistimos em momento nenhum e nem pode ser dessa forma. Ou não pode acontecer de uma outra forma que não seja lutarmos sempre, buscarmos sempre os melhores resultados. Eu acho que o campeonato está sendo muito difícil, complicado para todas as equipes, né? Principalmente para uma equipe como o Flamengo, que, graças a Deus, vem chegando na maioria das semifinais e finais, né, de competições que estão acumuladas nesse ano. E queira ou não, dificultou um pouco a nossa caminhada no Campeonato Brasileiro, até porque era uma caminhada de recuperação. Ou seja, num momento como esse, nós não poderíamos mais errar. Nós jogamos com a equipe principal, jogamos com uma equipe mesclada, mas fizemos isso o campeonato todo. Então,
Em momento nenhum nós deixamos de acreditar, nós deixamos de valorizar a competição e ainda estamos aí, vivos e na expectativa que algo melhor aconteça em relação à posição que nós estamos nesse momento. Que ela pode, sim, e com certeza, pela capacidade da equipe, pela luta, pela entrega, melhorar ainda consideravelmente até o final da competição. Dorival, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Queria que você falasse um pouco do repertório que esse time apresentou contra um adversário que baixou tanto as linhas, até por motivos óbvios. Acho que fazer a ressalva do 1 a mais o jogo inteiro é importante, mas como que o time soube abrir o campo com Ayrton, depois Everton de um lado, Rodinei do outro, construiu por dentro, chute de longa distância, enfim, até prevendo um cenário parecido em Guayaquil, diante do Atlético também que desce muito as linhas. O time teve muito repertório, conseguiu criar bastante, né? Foi 4-1, 3 gols em 5 minutos do Pedro, mas o Cleiton teve uma atuação também impressionante, esse repertório chamou muita atenção. Bom, Caio, eu acho que tem um aspecto importante, né? Uma equipe perder um jogador logo no início da partida é muito complicado e muito difícil. E foi isso que fez com que a nossa equipe se sentisse muito mais confortável no jogo. Com isso, às vezes, nós atravessamos alguns comportamentos que nós temos. E acredito eu que tenha sido corrigido no intervalo e muito valorizado pelo desenvolvimento das jogadas, pelo desempenho dos atletas, por acreditarem naquilo que foi mostrado. Começamos a atacar um pouco mais os espaços e não apenas vindo por trás para construirmos jogadas. Com isso, nós infiltramos muito mais, penetramos muito mais e ainda ficamos com a opção da batida por fora. Eu acho que foi um jogo assim importante para que recoloquemos, né, as coisas no lugar, acreditemos cada dia mais, a cada momento um pouco mais, até porque eu acho que nós estamos caminhando, nós estamos corrigindo a todo momento, precisamos ainda de muita coisa. Tivemos aí uma semana importante de trabalhos, mas infelizmente, sem contarmos, né, com 6 jogadores importantíssimos da equipe, do grupo, que voltaram agora até entrarem novamente nessa mudança, né, de comportamental, né, de uma seleção para um jogo de competição. É natural que tenha demorado um pouco. Felizmente a equipe soube jogar com cautela, soube jogar valorizando a posse de bola, os movimentos propostos e graças a Deus criamos um número importante de situações e além dos gols, que eu não levo muito em conta não pela situação da partida, mas muito mais pela capacidade de criação que a equipe teve, que foi decisiva e foi fundamental nesse momento. Aqui no meio, Dorival, Aline Nastari, da TNT Esportes, tudo bem? Recentemente a gente teve uma entrevista exclusiva com você e que você falou sobre o Pedro, de um papo que você teve com ele, que ele, na sua opinião, jogaria na seleção, seria cotado para a seleção se jogasse em qualquer time, por que não no Brasil? Por que não no Flamengo? E que, como foi a resposta dele para você, enfim. E aí, nesse momento, a gente tem o Pedro voltando da seleção depois disso tudo, tendo entrado, tendo marcado um gol e vivendo essa ótima fase no Flamengo, tendo feito 3 gols hoje, e ainda o Tite falando muito de você e da sua importância nesse processo. Por isso eu queria ouvir de você se, como treinador, de certa forma, você se sente ali uma pontinha de orgulho de ter ajudado a trazer de volta todo o talento que a gente sabe que já existe no Pedro. Aline, assim, eu acho que a maior responsabilidade de um profissional, de um treinador, é justamente você poder valorizar e tentar resgatar aqueles que não estejam vivenciando um bom momento. Desde dos anos anteriores, quando eu observava, né, a equipe do Flamengo, eu fiquei 1 ano e pouco parado em casa e pude assistir a maioria dos jogos, não só do Flamengo, como de outras equipes. E eu sempre senti que o Pedro seria um jogador que ele estaria atuando em qualquer equipe do futebol brasileiro, com chances, com possibilidades reais de estar se atuando, buscando uma vaga na seleção brasileira pela sua capacidade, pelas suas qualidades, pela condição que eu sempre vi no atleta, nos momentos em que ele atuou, tanto aqui quanto fora, como também no início com a camisa do Fluminense. Sempre foi um jogador que